Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo a gente vai entender os tipos de dados que temos dentro da linguagem M do Power Query. Mas antes de continuar, já quero pedir aqui que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ajude a compartilhar. Também comenta aqui embaixo se você está curtindo aqui o material de Power Query que a gente vem trazendo no canal para eu saber se eu continuo trazendo mais materiais. Último pedido é só para você me seguir no Instagram, @Ronavico, o link está aqui na descrição. Chega de enrolação, eu sei que você já é inscrito, já deixou o seu like aqui nesse vídeo. Vamos lá, quero começar já com o Power Query aberto, tá? Não quero nenhuma enrolação. O que eu vou usar aqui para mostrar para vocês os tipos de valores, os tipos dos dados que nós temos na linguagem M. Nós temos uma função chamada value.type. O value.type recebe um valor e simplesmente retorna o tipo desse valor. Aí fica mais fácil mostrar para vocês os tipos que nós temos aqui e como que funcionam os tipos dentro da linguagem do Power Query. Então, a primeira que a gente vai ver é a null, tá bom? Então a gente vai começar com a null. Quando eu escrevo value.type null, ele me traz o tipo null. Então tem um tipo de dado dentro do Power Query chamado null. Esse tipo de dado é justamente branco, vazio. É uma forma da gente entender que dentro daquele valor não existe nada. Ou seja, sempre que a gente quiser representar a falta de valor, a ausência de valor é representada por null. Beleza? Esse é o tipo mais tranquilo, por isso que a gente começou por ele. Um ponto importante sobre nulo é que se eu tento, por exemplo, falar nulo é diferente de 1, verdadeiro. Nulo é diferente de 1. Nulo é diferente de palavra em branco? Verdadeiro. Nulo é diferente de palavra em branco. Agora, se eu tentar falar que nulo é maior que 1, por exemplo, a resposta é null. Ou seja, eu não consigo saber se nulo é maior ou menor que algum número. Vai te retornar null, tá bom? Então isso aí é uma dica aí para você. Seguindo aqui para o próximo tipo de dado e aproveitando que a gente estava criando uma lógica, né? Ou seja, nulo é diferente de 1, verdadeiro. Então, esse verdadeiro é o nosso segundo tipo de dado que vamos aprender aqui. É o tipo de dado que a gente chama de lógico, ou o tipo de dado binário, verdadeiro ou falso. Basicamente, se eu escrever nessa expressão value.type, ou seja, qual que é o tipo desse valor? A gente sabe que esse valor é um true. Qual que é o tipo desse valor? Logical, tá? Então o logical, ele é o true ou falso. Basicamente, quando a gente quer criar condições, saber se algo é verdadeiro ou algo é falso. Partindo aqui rapidamente, só para a gente conhecer todos os tipos de valores, nós temos obviamente esse, né, o numérico, o number. O number é um tipo de valor que depois pode ser separado entre inteiro, decimal, mas todos eles são números. Então se eu colocar 2.0 aqui, por exemplo, nós vamos ver que 2.0 também é um número. Outro ponto legal aqui é que dentro do Power Query nós temos os números infinitos. Se eu quiser usar o número infinito para cima, né, ou para baixo, ou seja, o infinito positivo ou infinito negativo, ficando mais claro, né, eu tenho aqui o infinite, tá? Então, o infinite, ele significa um número infinito. Então, quando a gente está fazendo algum tipo de cálculo de limite, por exemplo, né, a gente consegue chegar ao resultado infinito. Então, ele existe aqui. Inclusive, diferente de muitas linguagens, eu consigo dividir 1 por 0. Ó, ele não me dá um erro. 1 dividido por 0 é numérico. Por quê? Porque se eu divido 1 por 0, ele tende ao infinito, né? Seguindo aí uma expressão de limite. 1 dividido por 0 tende ao limite de ser infinito. Então, é legal a gente saber isso para saber que temos também os números infinitos aqui dentro do Power Query. É só mais, né, algo a mais aí para vocês, mas a ideia aqui é entender que temos o tipo de valor numérico. Inclusive, né, se algum dia você precisar checar se uma divisão de uma variável por outra está dando 0, você pode checar se, por exemplo, 1 dividido por 0 é igual a infinity. É uma forma de você saber que aquela divisão está dando infinito, então você consegue checar, né, que tá dando infinito e, sei lá, fazer algum tipo de condição. Próximo tipo de valor de dado aqui é o tempo, time. O time a gente utiliza dessa maneira para gerar aqui
Então eu tenho, por exemplo, 111. O time 111 vai gerar para mim 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Eu consigo, né, dentro do Power Query, novamente, né, ver aqui o value.type. E nós vamos ver que o value.type do time, obviamente, vai ser o time. Então, nós podemos usar também o tipo time para poder fazer mensuração de horas. E aí, né, não entra os dias, por exemplo. Então, time vai de 000 até 24 aqui, né? Por quê? Porque se eu tentar, ó, se eu colocar 24:00, eu consigo, né? Vou ter como se fosse o horário zerado. Porém, se eu tentar colocar aqui 25, ele vai dar um erro falando que não é permitido, afinal o tempo de um dia é de 24 horas. Então você consegue gerar um time aqui, indo de 0 até 23, 59 e 59. Obviamente, seguindo aqui o time, vamos para o date já. O date é a mesma coisa, é somente a data, então o time é somente o tempo, o horário, o date é somente a data sem o horário. Então, vou colocar aqui date, vamos até abrir que eu não lembro agora, mas eu acho que é ano, mês, dia, vamos colocar aqui, ó, 2012, 2, 1, é isso mesmo, acertei. Então, ó, é ano, mês, dia, e obviamente, né, eu consigo também colocar, vou até colocar numa linha de baixo aqui, ó, pra gente ter de forma bacana, o seguinte, eu vou colocar aqui o valor, embaixo eu vou colocar tipo é igual a value.type da minha source. E aí eu consigo aqui, né, só clicar, deixa eu voltar aqui, Alt 2, beleza, tipo igual value, vou colocar o tipo aqui, done. Show. Aí eu consigo ver aqui, né, a expressão e depois vir aqui e ver o tipo. Fica mais fácil pra gente aqui na aula. Fora o tipo de valor time e o tipo de valor date, nós temos os dois juntos, que é o date time. Da mesma maneira, se eu vir aqui no editor, em vez de usar só o date, eu tenho o date time. E eu coloco, então, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. E aí, nós vamos ter o nosso date time e o nosso source tá aqui, né, ó, ele cria a data pra gente, então nós temos também o date time quando eu quero os dois juntos. Além do time, do date e do date time, nós temos mais um, date time zones, ou seja, além de ter o horário, eu posso falar de qual zona ele é, né, ou seja, se é do horário de Brasília, se é do horário dos Estados Unidos, qual que é o time zone. Como que eu faço para criar aqui, né, de forma simples? Também usando aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo, só que nós temos o date time zone. Aqui, além do date, do time que eu posso passar mais dois parâmetros, que seria quantas horas de diferença, ou seja, -3, que seria, por exemplo, se eu usar o UTC é -3, e aí, sei lá, 30 minutos de diferença a mais, né? Então, ó, no source, olha o que ele gerou aqui pra mim. Essa date time com a marcação aqui, né, que tem uma zona de offset, ou seja, tem aí uma diferença de horário. Para finalizar os tipos de datas e tempos, nós temos um para representar exatamente isso, apenas o tempo, duração. O nome já diz, se chama duration, ou seja, quanto tempo durou algo, quanto tempo em horas levou algo. Para isso a gente precisa do duration. A gente não consegue calcular quantas horas levou entre os 3 dias sem utilizar o duration, tá? Então, por exemplo, o duration ele recebe uma lista de valores aqui, tá bom? Aliás, uma lista de parâmetros que é justamente dia, hora, minuto, segundo. Ou seja, se eu colocar aqui um dia 000, nós teremos o duration de um dia, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. E aí eu consigo justamente alterar, né, e colocar 3 dias aqui. Dessa forma eu consigo ir calculando quantos dias, quantas horas, quantos minutos e quantos segundos. Eu consigo ainda usar, por exemplo, ó, hours. Então eu consigo pegar, né, qual as horas daquela duração, qual os minutos daquela duração e assim por diante usando aqui. Ou então ver o total de horas. Então, qual que é o total de horas desses 3 dias? 72 horas. Então, quando eu quero calcular quantas horas teve entre
tantas datas, quanto tempo levou, a gente usa duração. Afinal, é isso que a gente está calculando. A gente está calculando duração, quanto tempo durou algo, beleza? Saindo um pouco de datas, vamos agora para o texto mais, que é o dado mais comum aí, né? O texto é o texto, né, galera? Entre aspas, a gente identifica que é um texto, e aí eu consigo colocar aqui ABC e pronto, nós sabemos que isso aqui é um texto. Isso aqui todo mundo conhece, dispensa apresentações. O único ponto sobre texto é que por questões de palavras reservadas, expressões reservadas dentro da linguagem, você não consegue, por exemplo, colocar hashtag parêntese. Por quê? Ele é reservado para, por exemplo, eu colocar um hashtag, aliás, tá, galera? Falei errado. Hashtag parêntese, eu consigo colocar hashtag CR. O que isso vai fazer? Ele vai colocar um carriage return, ou seja, uma quebra de linha, ó, CR, LF, e aí coloco aqui banana. A gente vai notar que isso vai fazer aqui pra gente uma quebra de linha. Então, ABC, aí vem o CR, LF, CR, LF, e depois escreveu o banana. Então, durante o texto, se você tiver esse texto, né, porcentagem parêntese, saiba que isso é... Porcentagem não, hashtag, falei de novo, é errado. Hashtag parêntese, saiba que é reservado aí para esse tipo de situação. Ah, Ronan, por que você está falando toda hora porcentagem? É porque no Ultimate Desktop, né, que é outra ferramenta que a gente ensina aqui no canal, e também temos o curso completo sobre RPA com Pedro, vou até deixar o link aqui na descrição, é porcentagem que a gente usa para escrever os códigos ali dentro. Então eu tô acostumado a falar porcentagem por causa dessas aulas, então desculpa aí. Próximo tipo de valor que nós temos, esse é um dos mais importantes, é a lista, né? A lista a gente representa entre chaves e passa a lista de valores, ou seja, isso aqui é uma lista. A gente pode entender também, galera, que lista é como se fosse a coluna de uma tabela, uma coluna única, uma lista de valores. Então, 1, 2, 3, done. A gente vai ter aqui uma lista, certo? No source a gente clica e ó, conseguimos entender que é como se fosse uma coluna de uma tabela. Fica muito mais claro entender que lista é a coluna de uma tabela, porque você consegue enxergar isso visualmente. Então, esse aqui é um dos principais tipos de dado que nós temos aqui, de tipo de valor que nós temos aqui, porque é um dos mais utilizados dentro do Power Query, tá bom? Outro ponto é que eu sei que é difícil, assim como foi para mim, para muita gente, porque se você veio do Ultimate, por exemplo, né, das minhas aulas, ou até mesmo do Power Apps, qual que é o problema? Que lista no Apps, no Ultimate, na linguagem de programação, é justamente o oposto do que aqui. Aqui a lista é chave e registro é colchete, né? Então, no Ultimate, no Apps, nas linguagens de programação, é o oposto. Então, quando você vem para o Power Query, você fala, meu Deus, por que que é diferente de todo o resto que eu já aprendi, né? Mas é assim aqui no Power Query, é o inverso aqui, tá bom, galera? Então, já partindo aqui pro próximo, vamos ver o registro, que aí eu consigo reexplicar isso que eu falei. Então, esse aqui é uma lista, né? Inclusive, uma lista pode ter números e valores de texto no mesmo, né? Ó, então, eu tenho uma lista aqui de valores aleatórios, né? Eu tenho tipo numérico, tipo de texto, mas além da lista, nós temos registros, ou seja, um registro aqui, ó, é o seguinte, eu vou falar que tem um nome igual a Ronan, tem a idade igual a 20. Quando eu der um Enter aqui, ó, ele gera para mim um registro, tá? É diferente justamente do Ultimate, de outras linguagens, onde é o oposto, tá, galera? Só para ficar claro, quando a gente usa no Ultimate é JSON, então, ou no Power Apps, você vai ver que seria assim, né, ó, nome Ronan. Ou seja, isso aqui é um registro no Ultimate, e ali é um registro no Power Query. E a lista no Ultimate, adivinha? É isso aqui, ó. No Ultimate é isso aqui, ó. 1, 2 e 3. Ou seja, é totalmente o oposto do que é no Power Query. Então pode confundir bastante aí, se você, assim como eu, veio de outras tecnologias pra cá, tá bom? Mas com o tempo você já vai lembrar, opa, que Power Query é o inverso. Inclusive, tá, galera, se a gente parar pra pensar, uma tabela, o que é uma tabela? É uma lista de registros, né? Então, se eu transformo isso aqui numa lista de registros, afinal, a gente fez uma lista com número, texto, número, agora há pouco. Se eu fizer aqui uma lista de registro com um registro só,
tcharam, eu vou ter uma lista de registro. Então eu vou até copiar, ó, e ter 2 vezes o Ronan aqui. Show de bola. Eu tenho uma lista de registros. Uma lista de registros a gente pode converter em uma tabela. E aí a gente chega aqui no nosso terceiro tipo de dado, né, que é justamente a tabela. Então, ó, table from list. Consigo expandir aqui essa lista. Aqui está. Eu tenho então agora uma tabela com os dados daqueles registros. Então nós temos já aqui, né, junto com lista, registros, eu tenho a tabela, que é como se fosse a fusão desses dois. É uma lista de registros, ou seja, valores que se repetem com propriedades. E essas propriedades têm os seus próprios valores, sendo eles texto, decimal number, fixed decimal number, que isso aqui é a tipagem do dado aqui dentro do Power Query. E nós vimos todos eles, só que, como eu disse, isso aqui é implicitamente um tipo de valor numérico. Esses daqui é um implícito, um tipo de valor date, ou datetime, ou só time, mas é datetime. Esse aqui é o texto, esse é o logical, a gente só não viu o binary, que é para arquivos. Mas a gente consegue entender, então, que internamente, implicitamente, eles têm um tipo de valor, que é os que foram mostrados nesse vídeo aqui. Para encerrar, a gente vai falar aqui dos últimos, já que vimos todos. Um dos últimos que a gente precisa falar é o function. O function, a gente tem uma aula só sobre funções aqui no canal, né? Sobre função no Power Query, como criar e o que é. Mas vamos ver aqui então o que é o tal do function. Eu vou apagar aqui essas 2 linhas que nós criamos. Vou voltar aqui para o meu source. O source eu vou alterar. Em vez de ser isso, ele vai ser uma função, ó. Uma função que recebe A e B e retorna A mais B. Ou seja, é uma função que recebe 2 parâmetros. Se eu der um down aqui, nós vamos ver que o tipo é function. Então nós temos um tipo de valor dentro do Power Query que se chama função. E isso que é o grande diferencial aqui do Power Query, né? Comparado com linguagens antigas, as mais novas já tem também. Mas a ideia é que eu consigo passar uma função como parâmetro, manipular uma função e criar a função rapidamente ao longo do código. Afinal, é um tipo de valor. Então eu consigo fazer exatamente isso, ó, crio a função e utilizo ela logo abaixo. Então, ó, aqui embaixo, resultado igual a source de 1 mais 2. E aí eu consigo ver esse resultado aqui embaixo, e aqui está o resultado é 3. Então eu criei a função source e usei ela no mesmo código. Então isso é muito legal dentro do Power Query. O último tipo que nós temos aqui é o tipo type, Quando a gente lê em inglês até fica estranho, o type, mas tem um tipo chamado tipo. Como assim? Fica muito claro, tá? Pra vocês, quando eu fizer isso aqui, ó. Quando eu vim aqui e, por exemplo, transformar isso aqui pra uppercase, ó. Type text. Então, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando o seguinte, coloque para maiúsculo a coluna column 1 e transforme em type text. Como assim? Se eu escrever type number aqui, ó. Olha o que acontece, ele transforma a coluna em numérica. Então o type number, ele me retorna o tipo number, entenderam? Então eu consigo, por exemplo, trocar esse type number, inclusive, por isso aqui, ó, value.type 1. Ó, olha o que vai acontecer, deu certo também. Porque o value.type, lembra que a gente aprendeu essa função no comecinho da aula, retorna o quê? O tipo do número, né? Retorna o tipo do valor. Ou seja, o resultado dessa função significa que me retorna o valor type, o type daquele valor. Então, o type em si, number, logical, text, list, table, o tipo em si, ele aparece como texto, mas ele é um tipo de dado chamado type. Para que ele serve? Para isso, para ser utilizado em funções como essa. Transformar colunas, eu quero transformar essa coluna para aquele tipo. Então eu consigo usar o type aqui. Acho que ficou muito claro com esse exemplo, mas comenta aqui embaixo se não ficou. Faltou apenas o binary. Ó, conectei um arquivo Excel aqui, só deletar essa função Excel Workbook, ó, file content. O file content me traz o conteúdo desse arquivo. Se eu vim aqui colocar value.type, nós iremos ter
binary, ou seja, o binário é justamente quando você lê um arquivo, o que vem é o binário. Esse é o último tipo de dado que ficou faltando aqui, tô colocando aqui, mas basicamente é isso, é a representação binária de um arquivo ou de algo aí que você estiver, né, utilizando o binário. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais para mostrar os tipos de valores que temos aqui no Power Query. Nós temos também as separações, né, por exemplo, número tem decimal number, fixed number, mas isso tudo é muito simples, tá? Eu quis mostrar mais no ponto de vista de linguagem de programação quais são os tipos que nós temos implícitos ali. Consegui mostrar todos aqui nesse vídeo, mas eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre Power Query para a gente trazer aqui no canal. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo nos seus comentários a palavra chiclete. Comenta chiclete para eu saber que você assistiu aqui até o final. Lembre-se de se inscrever, deixar o seu like. Me siga no Instagram, @ronavico. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.